Olá pessoal, olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula. Eu sou o professor Diogo e na aula de hoje nós vamos continuar falando do assunto da aula passada, que foi soluções, né? Que as soluções que nós vimos, elas são um tipo de mistura, ou também chamado de dispersões. E para eu ter uma mistura é preciso que há uma exigência de, no mínimo, dois componentes. Então, eu preciso ter, no mínimo, dois componentes que vão interagir e formar uma mistura. Existem aí 3 tipos de misturas que nós falamos. As soluções, que é o assunto da nossa aula, os coloides e a suspensão. Então, nós falamos já na aula passada um pouquinho dos coloides e das suspensões, e agora nós vamos focar das soluções. Lembrando que na solução eu sempre vou ter o soluto, que está em menor quantidade, e o solvente, que está em maior quantidade, onde o soluto vai ser dissolvido pelo solvente. Olha essa palavrinha, dissolvido. Então, na solução, eu tenho um composto que vai ser dissolvido no outro composto. Por isso que eu tenho aqui nas soluções uma única fase, né? Um sistema homogêneo. Eu não consigo verificar no microscópio, seja o microscópio mais sofisticado que tiver, o que é sal, aqui no exemplo, e o que é água, né? De forma genérica, o que é soluto e o que é solvente. Não consigo fazer essa diferenciação. E também não consigo separar o soluto e o solvente por metodologias de separação mecânica, né? Como, por exemplo, até mesmo ultrafiltros, ultracentrífugas, decantação. Posso deixar esse potinho aqui com água e sal parado 20 anos que não haverá a separação de água e sal, porque eles estão misturados, formando uma coisa única. Nós já vimos na aula passada. Bom, o que é importante aqui em relação às soluções? Como nós falamos, o soluto está em menor quantidade e o solvente está em maior quantidade. Observe que eu coloquei essa palavrinha disperso e dispersante, né? Por que essas palavrinhas? Lembra que eu falei para vocês que a mistura nada mais é do que uma dispersão de um componente em outro? Então, de uma forma genérica, né, seja para os colóides também, para suspensões e também para soluções, eu vou ter a partícula que está em menor quantidade, chamada de disperso, e a partícula de maior quantidade, chamada de dispersante. Só que no caso restrito aqui das soluções, eu vou ter o meu disperso chamando soluto e o meu dispersante chamando solvente. Show? Entendido isso? Então, galera, observe também que eu coloquei aqui uma notação. O número 1 para o soluto, o número 2 para o solvente. E para a solução, que é a mistura do soluto mais o solvente, eu não coloquei notação nenhuma. Isso foi proposital. Por quê? Quando eu quero falar, no exercício, quando eu estou fazendo uma atividade, a massa do soluto ou a massa do solvente, ou mesmo a massa da solução, eu preciso diferenciar. Tudo é massa, mas são massas de componentes diferentes. Então, existe uma notação para isso. Então, por exemplo, se eu falei massa e coloquei o índice 1, eu estou me referindo à massa do soluto. Muito bem, massa do soluto. Agora, se eu tenho aqui a massa e o índice 2, eu estou falando da massa do solvente. Se eu estou colocando aqui o V, que é o volume, e não coloco índice nenhum, quer dizer que é a massa da solução. Muito bem. E aqui o N? O N é o número de mols, lembra disso? O número de matéria. Se está com o índice 1, não seria o número de mols do solvente? Não, está errado isso aqui, né? Seria o número de mols de quem? Do soluto. Então, essa aqui está errada. Olha de baixo. D. D é o quê? Densidade. Muito bem. A densidade não tem nada aqui embaixo. Do soluto, seria soluto aqui ou seria solução? Muito bem, aqui seria solução. Então, aqui também está errado. Então, é importante a gente se atentar a isso, porque nos exercícios é assim que cai. A banca vai colocar o índice 1, o índice 2. Quando nós falarmos também da forma de representar uma solução em relação à sua concentração, isso aqui vai ser muito importante. Então, ficar atento a isso. Show de bola? Bom, então, entendendo os componentes, a notação específica para a solução
é importante a gente falar agora como nós vamos classificar as soluções, porque existem infinidades de soluções por aí. Então, como nós classificamos as soluções? De 3 modos. Quanto ao estado físico dos seus componentes ali presente, pode ser sólido, líquido ou gasoso, né, os nossos estados aí físicos. Nós também podemos classificar as soluções quanto ao tipo de soluto, não importa aqui o solvente. Aqui eu estou me atentando ao soluto. Se o soluto for um composto iônico, a minha solução será iônica. Se o meu soluto for um composto molecular, a minha solução vai ser o quê? Molecular. Simples assim. E a terceira classificação, que é a mais importante delas. Por quê? Porque a banca de concursos, a banca de vestibulares gostam dessa classificação. Então, é em relação à proporção do soluto em relação ao solvente, né? Quanto de massa de soluto, número de mols de soluto, não importa, volume de soluto, eu vou colocar em relação ao volume, né? Uma quantidade X de solvente. Então, dependendo dessa quantidade, dessa proporção, eu vou ter soluções insaturadas, soluções saturadas ou também soluções supersaturadas, que nós vamos discutir. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o estado físico, né? Essa classificação em relação ao estado de agregação dos meus componentes da solução. Então, vamos falar disso agora. Bem, em relação ao estado de agregação dos componentes, né? O estado físico que eles se encontram. Quem vai ditar o estado físico da minha solução? O solvente. Por que o solvente? Porque ele está em maior quantidade. Muito bem. Então, solvente sendo gasoso, não importa o soluto que eu vou acrescentar. A solução vai ser gasosa. E vale também para o líquido e sólido. Se o meu solvente for líquido, não importa o soluto que eu acrescente aqui. A minha solução vai ser líquida. E o sólido, se for o solvente, não importa o soluto, a solução vai ser sólida. Mesma forma. Então, solvente gasoso, solução gasosa. Não importa o que eu vou colocar aqui. Mas, a critério de exemplo, eu vou acrescentar aqui um soluto qualquer gasoso. Um exemplo disso, o ar atmosférico filtrado. Por que o ar atmosférico filtrado e não apenas o ar atmosférico? Porque se a gente pegar e analisar o ar, ele nada mais é do que uma suspensão, onde eu tenho partículas de sujeira, né, poeira, suspensas, né, flutuando aí nesse ar. Essas partículas não estão dissolvidas no ar. Por isso que não é uma solução. Estão suspensas, flutuando por aí. Só que se eu pegar o ar atmosférico e filtrar esse ar, tirar essas impurezas, eu vou ter o quê? Uma grande solução, né, os gases estão dissolvidos no ar atmosférico. Certo? Bom, agora, se o solvente for líquido, a minha solução nós sabemos que vai ser líquida. Não importa o que a gente coloque aqui no soluto. Mas vamos colocar alguns estados aqui de soluto só para a gente exemplificar. Então, se o meu solvente é líquido e o meu soluto é gasoso, eu tenho como exemplo o refrigerante, né? Então, o refrigerante nada mais é do que uma solução onde o solvente é líquido e o soluto é um gás. Que gás? Gás carbônico, né? CO2. Bom, agora, se o meu soluto for líquido e o meu solvente continuando a ser líquido também, eu vou ter aqui um exemplo, o etanol, né? O etanol 70%, onde eu tenho 70% de etanol e 30% de água. Então, o etanol e água. Eu tenho o quê? Uma solução líquida. Bom, agora, se o meu soluto for sólido e adicionado a um solvente líquido, a minha solução continua a ser líquida. E um exemplo disso é o soro fisiológico, onde eu pego a água e acrescento cloreto de sódio, né, uma quantidade X de cloreto de sódio para formar o soro fisiológico. Agora, se o meu solvente é sólido, o que eu vou ter como solução? Sólida. Mais uma vez, repito, não importa o soluto que eu coloco aqui. Então, se eu colocar um soluto gasoso, um exemplo disso
é a platina sólida dissolvendo o gás hidrogênio. Se agora o soluto for líquido, eu tenho como exemplo a amálgama dentária, né, que os dentistas antigamente utilizavam para as obturações, para corrigir as cáries. É uma solução aí de prata com mercúrio, mas hoje em dia há alternativas melhores a isso. E por fim, quando meu soluto é sólido e o meu solvente continua sendo sólido, eu tenho um latão aí, que é uma solução sólido. Então, na aula de hoje, nós vimos os tipos de soluções quanto ao estado de agregação dos componentes, ou seja, o estado físico dos componentes. E quem vai ditar o estado físico da minha solução? O solvente. Certo, pessoal? Então, na próxima aula, nós vamos continuar classificando as soluções em relação ao soluto e em relação à proporção de soluto e solvente. Então, até a próxima aula e eu espero vocês lá.